Oi, gente, eu me chamo Natália e eu vim contar aqui pra vocês como eu consegui emagrecer 13 quilos, sair da obesidade 1 apenas com hábitos saudáveis e treino. E hoje, com o vídeo rolando, eu vou mostrar algumas fotos pra vocês do meu antes e do depois. Justamente aquelas fotos que vocês viram aí na capa do vídeo, eu vou mostrar tudo pra vocês um pouquinho mais de perto, para que vocês tenham noção da diferença de um tempo para o outro. É possível sim ter uma rotina de hábitos saudáveis e conseguir emagrecer. Eu decidi emagrecer porque as minhas roupas não estavam mais cabendo em mim. Eu já estava usando o número 44 e eu nunca na minha vida cheguei a usar número 44. No máximo era ali 40. Eu tava em uma fase em que eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de sair porque eu tinha vergonha, porque eu tinha engordado muito, porque o meu rosto estava muito rechonchudo, apesar de o meu rosto, formato do meu rosto, né, na verdade, já ser esse formato mais arredondado, e eu sempre tive muita bochecha, mas o meu rosto estava muito mais arredondado, estava muito grande e cheio daquela papa, sabe? Tava feio. Nenhuma roupa mais cabia. E chegou um certo momento em que eu só usava as mesmas peças de roupa dentro do meu guarda-roupa. Eu abri o guarda-roupa e eu pegava só um vestido, só uma blusa, só uma saia. Eu não usava mais nada dentro do meu guarda-roupa. E aí eu comecei a ir nos lugares para poder comprar roupa. Eu não tinha mais roupa que coubesse em mim, sabe? Então, quando eu me vi naquela situação, eu falei, não, eu preciso mudar os meus hábitos. Só que durante esse tempo em que eu engordei bastante, eu estava em um processo de depressão e eu me encontro até hoje em um processo de depressão profunda e também de ansiedade generalizada. A ansiedade e a depressão me geraram muita compulsão alimentar e, consequentemente, eu aumentei muito de peso e cheguei no auge do meu peso, que foi 76 quilos. Quando eu me pesei e vi que eu tava pesando 76 quilos, eu falei, meu Deus, onde foi que eu cheguei? Outra coisa que me fez querer uma mudança foi o fato de ter visto as minhas fotos do casamento. Quando eu vi as minhas fotos do casamento e quando eu vi que nenhuma tava boa, eu falei, meu Deus, eu odiei as fotos. E eu falava pro meu marido assim, amor, que fotos horríveis. Só que não eram as fotos que estavam horríveis. Era eu que não estava me sentindo bem porque eu estava muito gorda. Eu vou mostrar agora as fotos para vocês aqui na tela do meu casamento, certo? Vocês vão ver que o vestido que eu escolhi não era muito ideal para o corpo em que eu me encontrava. Então acabou que eu me engordei demais e quando eu fui colocar o vestido quase estava estourando no meu corpo. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou casar desse jeito? No momento do casamento em que eu relaxava, parecia, gente, que o meu vestido ia estourar. Tanto que nas fotos que tá aparecendo na tela aí pra vocês, as minhas gorduras estão saindo assim, ó. Tá muito evidente o quanto eu estava gorda, o quanto o meu rosto estava muito redondo, tava tipo surreal. Quando eu vi aquilo, eu me arrependi muito de ter feito o meu casamento. E até hoje eu me arrependo de ter feito o meu casamento por causa disso, porque me dá um desgosto muito grande em ver aquelas fotos. E como naquela época eu estava passando por um período de crise, de depressão, de ansiedade, muito estresse no trabalho e muito estresse para poder resolver o casamento, eu acabei tendo muitas crises compulsivas. Então eu comia sem parar, eu não treinava e acabou que resultou nos 76 quilos, que me fez chegar na obesidade 1. Quando eu fui pro meu interior, lá em Senhor do Bonfim, em junho, tiraram uma foto minha e do meu marido. E eu fui olhar a foto, gente, eu fiquei indignada, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, porque eu nunca tinha visto o meu rosto tão inchado como ele estava. Foi quando eu decidi mudar. Eu já estava fazendo uso dos remédios antidepressivos e naquele momento estavam funcionando. E aí quando a gente voltou do São João, a gente voltou decidido a treinar e a mudar os nossos hábitos alimentares. Foi o que a gente começou a fazer. E nesse processo, em apenas 3 meses eu consegui emagrecer 9 quilos. Mas pro meu azar, os remédios pararam de fazer efeito. E, consequentemente, eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia fazer nada, me dava mais crise ainda compulsiva e eu comia sem parar, eu comia sem pensar no amanhã. Eu descontava todas as minhas emoções na comida, então eu comia exageradamente. Então eu voltei para o psiquiatra e ele fez a alteração do meu remédio para uma dosagem maior, mas ainda assim não estava resolvendo. Eu continuava naquela crise depressiva. E isso foi de setembro até dezembro. E nesse período,
eu ganhei apenas 2 quilos e, consequentemente, aumentei muito meu percentual de gordura. Em dezembro, eu passei de novo no psiquiatra e ele passou um novo remédio e hoje eu tomo a desvenlafaxina. Eu tive que esperar janeiro inteiro para poder fazer efeito o remédio. Até que em fevereiro, eu decidi voltar para academia e voltar com os meus hábitos alimentares. Então, de 76 quilos que eu tava no ano passado, menos os 9 quilos que eu perdi em apenas 3 meses, eu cheguei a pesar os meus 67 quilos. Mas aí, como eu engordei novamente 2 quilos, e esses quilos foi como se eu tivesse engordado, tipo, muito mais, sabe? Porque ficou visível. Vão ficar as fotos aí na tela, para vocês verem como eu estava com 69 quilos. Então eu voltei mais ou menos ali no dia 20 de fevereiro, e durante esse processo, até hoje, eu já perdi 6 quilos. Só que foram os 6 quilos mais aparentes que eu já vi. Gente, ficou muito visível o quanto eu consegui emagrecer. E esses 6 quilos foram suficientes para aquelas roupas que eu já não estava mais usando, que estavam no guarda-roupa guardadas há muito tempo e que não estavam mais cabendo em mim, voltarem a caber, voltarem a dar. E acabou que eu comprei 2 shorts no processo que eu estava, e hoje esses shorts estão hiper folgados. Eu comprei na época um short com o número 42 e outro com o número 40. Então, no total, foram 13 quilos. E eu só parei naquele período do ano passado porque a minha depressão, ela voltou muito pior. Porque se não fosse por isso, eu teria continuado e eu teria perdido muito mais. E apesar de conhecer muito sobre alimentação, porque eu sou nutricionista, mesmo conhecendo sobre alimentos, sobre alimentação, ainda assim os meus hábitos eram muito ruins. E esses hábitos, eles vão reconstruindo toda a sua visão que você tinha sobre alimentação. Uma coisa que você precisa entender é que você não precisa comer apenas salada e frutas. Nessa época, eu gostava de poucas frutas e pouca salada. Eu quase não gostava de salada. Mas eu não gostava de salada porque eu nunca tinha experimentado salada. Até que eu me desafiei a experimentar vários tipos de salada e eu fui vendo o que eu gostava e o que eu não gostava. E isso foi adaptando o meu paladar ao longo do tempo. Então você precisa experimentar vários tipos de fruta, vários tipos de legume. E você vai ver o que é que você gosta e o que é que você não gosta. Você precisa provar de tudo para que você não enjoe durante esse processo e acabe não conseguindo levar esse período, né, de alimentação saudável por muito tempo. Outra coisa é que eu conheço sobre alimentação. Então eu mesma fui lá e calculei a minha dieta baseado nas minhas necessidades. Calculei com coisas que eu gosto. Então hoje, no meu plano alimentar, tem todas as coisas de que eu gosto, de que eu realmente amo. A minha dica é: procure um bom nutricionista que vai entender você e que vai colocar várias opções ali para você lanchar, várias opções para você tomar seu café da manhã, várias opções de almoço, para que você possa variar ao longo do seu dia e que você não fique tão enjoado, sabe? E ela vai colocar coisas que você gosta, tudo dentro do equilíbrio. Algumas coisas ela vai conversar com você sobre dar uma mudada, sobre diminuir a quantidade, mas uma boa nutricionista, ela vai te ouvir e ela vai dar as orientações corretas para poder te ajudar nesse processo. Uma coisa que você precisa entender é que você pode comer de tudo, mas não tudo. Então, assim, talvez você goste muito de ter pão na sua dieta, você não consegue viver sem pão. Mas uma boa nutricionista, ela vai calcular a quantidade ideal de pão que você deve comer na sua dieta, sem precisar restringir essa coisa que você gosta tanto, sabe? Caso você não tenha dinheiro para ir no nutricionista, mude você os seus próprios hábitos, sabe? Vai e faça boas escolhas. Se você gosta de comer pão, por exemplo, eu sou apaixonada em pão. Eu não consigo jantar outra coisa sem ser pão. De vez em quando eu mudo um pouco para o cuscuz, mas assim, eu prefiro comer o pão francês. Então, caso você goste muito de pão, vai lá e coloca uma proteína. Come com alguma proteína, sabe? Tem várias opções de proteína. Ovo, sardinha, atum, frango, carne. Ah, Natália, mas eu como 2 pães com manteiga. Pronto, comece você fazendo hábitos diferentes. Em vez de você comer 2 pães com manteiga, você passa a comer um e você adiciona proteína. Porque se você comer só o pão, que é carboidrato, você vai ficar com fome muito mais rápido. E se você come o pão, que é um carboidrato, com uma proteína, por exemplo, o ovo, você vai ficar saciada por muito mais tempo, sabe? Uma outra dica que eu dou pra você e que eu fiz
é fracionar bem as suas refeições. Não fique muito tempo sem se alimentar, porque se você fica muito tempo sem comer, quando chegar na próxima refeição, você vai exagerar, você vai comer muito mais do que você deveria, sabe? Eu, por exemplo, fiz tudo isso. Eu fui e fracionei todas as minhas refeições. Pela manhã eu ia lá, comia uma fruta. Geralmente eu como pela manhã vários tipos de fruta. Eu gosto de variar as frutas. Para quando eu chegar na hora do almoço, eu não precisar ficar exagerando tanto, até porque eu tenho uma quantidade calculada. Então não tem por que eu exagerar nessa quantidade. Outra coisa é que você não precisa apenas comer fruta pela manhã. Às vezes você come só fruta, você não coloca uma opção de proteína, então você vai acabar ficando com fome mais rápido. Aí chega na hora do almoço, você só come salada e legumes. Você não come mais nada além disso. Você não bota uma proteína, você não faz nada. Você acha que você vai emagrecer comendo só salada. Quando chega de tarde, você come ali uma frutinha. Aí quando chega na hora da noite, você tá com tanta fome que é capaz de você comer até o imã que tá na sua geladeira. Coma coisas que você gosta e que vão te saciar por muito mais tempo. Se você quer comer aquele pão pela manhã, coma o seu pão, adiciona a proteína, adiciona uma porção de frutas. Aí chega na hora do almoço, ah, Natália, mas eu sou apaixonada por macarrão. Eu, por exemplo, eu como meu macarrão todos os dias. A não ser quando naquele dia específico eu queira comer o arroz. Aí eu vou e coloco o arroz. Mas você tem que entender que o macarrão, o feijão e o arroz não são vilões. São carboidratos importantes de se ter na dieta, principalmente se eles forem calculados da maneira certa para a sua necessidade. O problema não está no pão, o problema não está no macarrão, o problema não está no arroz, não está no feijão. O problema está nas suas escolhas. Porque provavelmente você faz escolhas ruins e muito provavelmente você só come salada, você só come fruta. Então o seu corpo meio que já acostumou a comer só isso. E aí chega um momento em que você não consegue mais emagrecer. Aí você vai precisar fazer a adaptação orientada por uma nutricionista, tudo calculado para a sua necessidade e para o seu objetivo, para que você consiga entrar em um déficit calórico saudável, sem precisar restringir nada, e então você consiga emagrecer. Beber água. Bebam água, pelo amor de Deus. Eu não era acostumada a beber nem 1 litro de água. Quando eu calculei as minhas necessidades hídricas e que eu vi que eu precisava tomar quase 3 litros de água, eu fiquei assim, chocada, porque eu falei, nossa, eu não consigo beber nem 1 litro de água. E eu preciso beber quase 3. E agora? Então, o que eu fiz? Eu fui adicionando água aos poucos. Então, de 1 litro, eu passei a beber 1 litro e 200 ml. Depois, eu aumentei para 300, 400, 500. Até que hoje, eu tô tomando quase 3 litros de água. Ah, Natália, como é que eu vou calcular as minhas necessidades hídricas? Você vai pegar o seu peso atual e vai multiplicar por 35. Essa é a quantidade de ml que você precisa tomar de água no dia. Você vai lá e você vai transformar esses ml em litro. Então, por exemplo, deu lá no seu cálculo 2.600 ml. Então, você precisa beber 2 litros e 600 ml no dia. Vá adicionando aos poucos até o seu corpo acostumar com aquela quantidade de água que você está bebendo. A outra dica é a proteína em todas as refeições. Se você vai tomar o café da manhã, coloca uma opção de proteína. Almoço, coloca uma opção de proteína. À tarde, opção de proteína. Sempre junto ali com o carboidrato, com o que você quer comer, sabe? Mas sempre adicione a proteína. À noite também a mesma coisa. Pós-treino, também a mesma coisa. Uma coisa muito importante é você preparar a sua própria comida. Por que, Natália? Como assim? Talvez você mora em uma casa que tem muitas pessoas. Imagine se na sua casa todos os dias tem lasanha. E aí você meio que é obrigada a comer lasanha todos os dias. Ou, sei lá, um dia lasanha, outro dia estrogonofe, outro dia alguma outra opção, tipo feijoada. Desse jeito você não vai conseguir nunca emagrecer. Desse jeito você não vai conseguir nunca chegar no seu objetivo, que é o emagrecimento. Então faça você a sua própria comida. Faça opções saudáveis para que você consiga manter uma rotina de hábitos saudáveis, alimentação saudável, para que você consiga chegar no seu objetivo. Uma coisinha muito importante. Pelo amor de Deus, não tenha alimentos que não são saudáveis dentro de casa. Biscoito recheado, salgadinho, um monte de refrigerante, um monte de chocolate, um monte de doce. Por quê? Se você não tem em casa, você não vai comer aquilo. Você vai comer as opções que tem na sua casa, que são as opções saudáveis.
Uma coisa que eu me permiti ter é a tal da refeição livre na semana. Toda semana eu pego uma refeição livre e eu como o que eu gostaria de comer, mas sempre sem exageros. Por exemplo, você vai se encontrar com alguns amigos na pizzaria. Aí você chega lá na pizzaria, tá todo mundo comendo pizza e você comendo salada, você comendo uma coisa ali para você seguir a sua rotina de alimentação saudável. Não faça isso. Se permita ter aquele momento de prazer com os seus amigos. É um momento único. Isso não vai atrapalhar os resultados que você teve durante a semana. A não ser que você exagere demais, né? Então, por exemplo, quando você for fazer uma refeição livre, sempre opte por não exagerar. Sempre opte também por fazer boas escolhas, mesmo estando comendo fora da sua rotina de alimentação saudável. Então, por exemplo, você vai na pizzaria lá com seus amigos, em vez de você comer 4, 5 fatias de pizza, você diminui para 2 fatias de pizza. Com certeza você vai se sentir saciado, sabe? Quando você for em uma hamburgueria, por exemplo, prefira ir naquelas hamburguerias artesanais, que eles fazem aquela carne ali com a própria carne mesmo, sabe? Ali vai ter a opção de patinho, vai ter a opção de acém, vai ter várias opções que são ótimas opções de carne, mas ao menos se permita ter esses momentos de prazer, sabe? Porque são importantes para que você consiga manter a sua rotina de bons hábitos depois na próxima semana. Outra coisa que eu fiz durante todo o meu processo de emagrecimento e eu faço até hoje é movimentar o meu corpo. Eu não fico parada, eu sempre tô movimentando o meu corpo de alguma forma. Eu tinha muita vergonha de ir pra academia, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Porque quando você chega na academia, tem um monte de pessoas ali, super saudáveis, todo mundo com aquele corpão, todo malhado, todo mundo magrinho. E eu tinha muito medo de ser julgada, sabe, pelo meu corpo. Mas deixa eu te contar um segredo, ninguém tá nem aí pro seu corpo. Todo mundo que tá ali na academia tá focado ali no seu treino. Então para com essa paranoia de ficar achando que todo mundo tá olhando pra você por você estar acima do peso. Mas caso você realmente não goste de academia, não é por receio que você tem, não é porque você se sente mal com o seu corpo, você tem a opção de fazer treinos em casa. Por exemplo, lá no meu vlog, se eu não me engano, tá no meu segundo vídeo aqui no canal, eu mostro opções de treino que dá pra você fazer em casa, são treinos curtos, então até pra você que não tem tanto tempo no seu dia, que realmente seu dia é bem corrido, é uma ótima opção, porque são treinos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, até 20 minutos ali no máximo, sabe? Então são opções de treinos que vão ajudar você a movimentar o seu corpo e, consequentemente, vão te fazer perder bastante gordura. Uma coisa que eu escuto bastante: Natália, eu não tenho tempo. Aí você vai ver a vida da pessoa e ela fica 3 horas no celular fazendo nada, só vendo vídeo, só vendo meme. Então, ao invés de você fazer isso, troque um pouquinho ali do seu celular por uma horinha para você movimentar o seu corpo, sabe? Para ir numa academia, para fazer uma caminhada ali no seu bairro mesmo, ou em alguma pracinha que fica perto aí de onde você mora. Priorize o que é importante nesse momento para que você consiga chegar no seu objetivo final. Natália, eu também tenho o mesmo problema que você, né? A tal da compulsão alimentar. O que eu indico para você? Terapia. Eu não tenho no momento como investir em um psicólogo. Uma coisa que me ajudou bastante é pegar um caderninho e você anotar quando você tem esses episódios de compulsão alimentar, o que foi que fez você se sentir daquele jeito. Por que você teve aquela crise de compulsão? Qual foi o sentimento que você teve durante essa crise? Foi o medo? Foi a angústia? Foi a tristeza? Porque compulsão alimentar está muito associado a como a gente está se sentindo aqui dentro. Refrigerante, Natália. Gente, eu sou muito viciada em refrigerante, vocês não estão entendendo. Eu amo a Coca. Eu sou apaixonada por Coca. Mas qual foi a troca que eu fiz? Em vez de tomar a Coca-Cola tradicional, aquela original, normal, eu tomo sempre a Coca-Cola Zero. Porque a Coca-Cola Zero, apesar de não ser saudável, ela não vai te fazer engordar, porque ela não tem calorias. Essa troca foi uma troca inteligente que eu fiz. Outra coisa foi diminuir a quantidade aos poucos. Eu tomava muita Coca-Cola, eu tinha essa necessidade de ficar o tempo todo tomando refrigerante. Eu optei por diminuir cada vez mais a quantidade que eu estava tomando de refrigerante. Outra coisa que você pode fazer, que eu também fiz, foi estabelecer pequenas metas. Quando eu falo estabelecer pequenas metas, não é com o outro, é com você. Não estabeleça grandes metas. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, em 2 meses. Faz isso não, porque senão você vai se frustrar. Quando eu falo metas, é tipo assim: todos os dias nessa semana eu vou me alimentar bem.
eu vou optar por fazer boas escolhas. Um outro exemplo é, se eu não treino nem uma vez por semana, então eu vou passar a treinar pelo menos uma vez por semana. É uma meta pequena que você faz, porque para você que é sedentário, é uma grande meta, sabe? Você sair do sedentarismo e você pegar um dia para você treinar, sabe? Então comece com pequenas metas. Quando você vê que já está se tornando um hábito, você ir treinar naquele dia específico que você estabeleceu, você vai e aumenta agora a sua meta para 2 vezes na semana. Ele vai aumentando até chegar a 5, 6 vezes na semana, sempre com um dia de descanso, que você precisa descansar o seu corpo. Agora deixa eu falar para vocês. Eu sou uma verdadeira formiga. Gente, eu amo doce. Eu amo tanto doce. Eu sempre tive a necessidade de todos os dias comer algum doce. Então eu vivia comendo chocolate, vivia pegando aquele biscoito creme cracker e colocando leite condensado em cima. Gente, uma sentada eu comia um pacotinho daquele. Pegava biscoito recheado, fine, enfim, a opção de doce que tivesse, mas eu precisava comer doce. Ao invés de fazer escolhas ruins, eu comecei a fazer boas escolhas. Eu fui lá e eu calculei na minha dieta receitas saudáveis que fossem doce para que eu pudesse manter ali na minha rotina. São receitas saudáveis que tá ali tudo calculadinho, tudo bonitinho para que você possa comer sem culpa nenhuma, sem peso na consciência, que também vai matar ali a sua necessidade, essa compulsão que você tem por doces. E super funciona comigo. Aí você pode estar olhando para mim aqui e falar assim: nossa, você conseguiu emagrecer sim, mas você ainda está acima do peso. Eu acho que você ainda precisa emagrecer mais. Sim, gente, eu ainda tenho esse objetivo de emagrecer muito mais. Isso aqui eu tô contando algo que funcionou pra mim, eu tô compartilhando pra vocês, mas isso não quer dizer que eu tenha chegado no meu objetivo, não quer dizer que eu vou parar por aqui e nem que eu esteja satisfeita com o meu corpo, até porque eu não estou. Mas eu consigo enxergar que foi uma vitória pra mim, simplesmente pelo fato de ter perdido os 13 quilos. Então eu comemoro essa vitória, porque, poxa, foram 13 quilos. Mas isso não significa que eu vou parar e nem que eu vou desistir aqui só porque eu perdi os 13 quilos. Eu ainda tenho metas, eu ainda quero emagrecer bastante, quero diminuir bem esse percentual de gordura. E eu acho que a cada meta que você faz e que você cumpre, você vai estabelecer uma outra meta, porque você vai começar a se enxergar diferente, você vai ver necessidades diferentes. Uma coisa bem importante é você não precisar se comparar com ninguém. Cada pessoa ela tem o seu processo, cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo. Então talvez você esteja seguindo, né, direitinho a sua dieta, mas na sua balança ali não tá tendo diferença nenhuma, você não tá conseguindo ver os resultados. E você tá vendo ali outra pessoa tendo bons resultados e você nada. Simplesmente não consegue diminuir ali aquele peso que tá na balança. Peso não significa absolutamente nada. Você pode, por exemplo, não perder nenhuma grama, mas não significa que você não está perdendo gordura. Ao invés de você ficar se pesando todo dia com aquela noia, com aquela maluquice, ao invés de você se pesar, você vai tirar fotos. Tira foto de como você iniciou e depois de algum tempo você tira foto novamente para você comparar esses dois períodos. Uma outra forma são as roupas. A maior parte do meu guarda-roupa estava inutilizada. Eu não usava mais nada, porque não cabia mais. A forma que eu enxerguei de poder ver a diferença foi, lá no início não estava cabendo nada, não estava subindo, não estava fechando, não estava fazendo nada, estava apertado. Em fevereiro, nenhuma dessas roupas estavam cabendo em mim. Aquelas roupas que estavam guardadas há muito tempo no guarda-roupa. E quando eu fui experimentar novamente, depois de 2 meses, todas as roupas estavam cabendo, inclusive algumas já estavam mega folgadas. A forma que você tem para você ver se realmente você está tendo bons resultados ou não é justamente essa, de você pegar os shorts que você tem e você ver se já estão mais folgados. Aquela blusa que ficava bem apertada em você para ver se já não tá mais folgada. São ótimas estratégias aí para você não ter que ficar se pesando toda hora, até mesmo para você não se decepcionar, não se frustrar e acabar desistindo no meio do processo. Não desista, você pode, você consegue e eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu tiro pelo meu exemplo. Mesmo com todas as limitações que eu tenho, de estar passando por um processo depressivo, de ansiedade generalizada, ainda assim eu consegui ter força para poder ir lá treinar, me alimentar bem, para que eu conseguisse ter esse resultado. Independente da sua limitação, da sua dificuldade,
Você pode conseguir, se você tiver foco e se você priorizar isso na sua vida. Coloquem aqui nos comentários também vídeos que vocês querem ver por aqui. Eu posso estar fazendo também um outro vídeo para mostrar o que eu como durante esse processo que eu estou em déficit calórico, para que vocês vejam que é possível sim você se alimentar bem. E agora o que eu sempre peço a vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho aí do lado para você receber os próximos vídeos. Curte, comenta bastante e compartilha com os seus amigos. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!